Fala pessoal do quinto período, tudo em paz? Vamos dar sequência então na nossa matéria. Vocês já fizeram aí o estudo, assistiram às aulas postadas sobre o direito de vizinhança e agora fez também as atividades e agora vamos partir para outro tema. Dentro de propriedade ainda, que é a aquisição da propriedade. Nesse primeiro vídeo, tratando da aquisição da propriedade imóvel, tá? Primeiro e segundo vídeo. Primeiro vídeo eu vou falar sobre o registro do título e sobre as accessões. E no segundo vídeo eu vou falar sobre uso capião, especificamente sobre uso capião, tá bom? Então, título da aula, o tema da aula, aquisição da propriedade imóvel, beleza? Então vamos lá, onde você vai encontrar esse Código Civil? A partir do artigo 1238, aquisição da propriedade imóvel, capítulo 2. Começa falando de uso capião, aí lá no 1245 vai falar da aquisição pelo registro do título e no 1248 seguintes até o 1259 sobre aquisição por accessões, tá bom? Então vamos lá, vamos pular um pouco aí do 1338 até o 1244 e vamos direto para o 1245. Preste bem atenção, a aquisição da propriedade imóvel, então, ela pode se dar de três formas: registro do título, accessões e uso capião. Aquisição da propriedade imóvel, registro do título, accessões e uso capião. Bom, primeiro deles, registro do título, aí previsto no artigo 1245, o artigo fala assim: transfere-se entre vivos a propriedade mediante o registro do título translativo no registro de imóveis. O que você tem que saber primeiro? O que é esse título que vai ser registrado no registro de imóveis? Nós estamos falando aqui nada mais, nada menos do que o instrumento que transfere a propriedade. O contrato de compra e venda, a doação, são títulos, exemplos de títulos que vai transferir a propriedade imóvel, desde que devidamente registrado no cartório de registro de imóveis. Então, aplicando o artigo, é o seguinte: quando você faz o contrato de compra e venda e registra no cartório de registro de imóveis, aí se dá a transferência da propriedade imóvel. Agora, que título é esse e como deve ser esse título? O artigo 108 do Código Civil fala que todo e qualquer negócio jurídico envolvendo imóveis cujo valor ultrapasse 30 vezes o maior salário mínimo vigente deve ser feito mediante instrumento público. Isso é a famosa escritura. Muitos de vocês já tiveram essa experiência aí em fazer um negócio jurídico escriturado. É isso, é um instrumento público, é o contrato de compra e venda, por exemplo, feito no cartório, nada mais que isso, tá? Então preste bem atenção para que você não tenha dúvidas. Quando eu falo em título translativo da propriedade, eu estou falando no instrumento do negócio jurídico, seja compra e venda, seja doação, por exemplo, a troca ou permuta, tá bom? Então preste bem atenção aí para que você não esqueça disso e não erre isso em avaliações ou outras situações aí de prova, tá? Muito bem. E aí o registro do título, então, ele deve ser feito onde? No cartório de registro de imóveis. É o cartório competente para registrar o título translativo da propriedade, tá bom? Quando que ele começa a produzir os seus efeitos? Pensa aqui comigo. Cheguei lá no cartório e falei: olha, eu quero fazer uma escritura de compra e venda, um contrato de compra e venda, que eu estou vendendo o meu imóvel para o fulano de tal. Deixa os documentos aqui, deixa o contrato que você fez no seu escritório, que a gente vai fazer a nossa escritura pública. O dia que estiver pronto, a gente te chama para vocês assinar e a gente registrar as margens do registro imobiliário. Mas desde o dia em que você fez o protocolo desse pedido, entregou os documentos em cartório, passa então a ser contado a propriedade daquele novo proprietário, do comprador, por exemplo. Então, a partir da data da pré-notação, a partir do momento em que o cartório anota que você entregou todos os documentos necessários, aí sim vai contar para fins de eficácia da compra e venda, beleza? Primeira forma de aquisição da propriedade imóvel, por meio do registro do título translativo da propriedade no cartório de registro imobiliário. Segunda forma, por meio das accessões.
Aí, a partir do artigo 1248, nós vamos estudar algumas acessões, que se dividem em acessões naturais e industriais. As acessões, elas são a soma de uma coisa a outra. Eu adquiro a propriedade de um pedaço de terra que se juntou ao meu imóvel, né, por meio de uma correnteza que levou lá um pedaço de terra e parou às margens do meu imóvel ali. Eu adquiro a propriedade por meio da acessão, nesse caso uma acessão natural. Mas eu vou falar disso, ó. As acessões, elas podem ser por formação de ilhas, por aluvião, por avulsão, por abandono de alvéolo e por plantações e construções. São essas as acessões que nós temos previstas aí no artigo 1248, que são formação de ilhas. O rio secou e aí apareceu uma margem de uma faixa de terra no meio do leito do rio. Isso é uma ilha. Mas de quem é essa ilha? Essa ilha, você vai imaginar uma linha divisória do leito do rio, divide o rio ao meio, e aí pedaço de terra que ficar do seu lado é seu, pedaço de terra que ficar do lado do vizinho é dele. Formou um novo braço no rio, fez uma ilha, mas quando esse novo braço do rio formou, passou por dentro da sua terra. Essa terra, então, essa ilha que apareceu, ela continuou sendo sua. O artigo fala que a faixa de terra na formação de ilhas, a propriedade da ilha, ela leva em consideração a testada do seu imóvel, ou seja, aonde há imóvel seu, o que corresponder à faixa de terra ou à ilha que tiver sido formada ali de frente para aquela testada, será sua, lógico, dividindo o leito do rio alvo ao meio pela linha imaginária, tá bom? E aí você pode ler aí depois o artigo 1249, que você vai entender melhor essa situação aí. Aqui é só um esclarecimento, porque senão o vídeo fica muito grande e aí fica ruim para você estudar. E depois vem o aluvião. Aluvião é algo que a gente está acostumado a ver sempre na roça aí. Vai formando ali as margens do rio, umas faixazinhas ali que a gente chama de prainha, né? Vai acumulando de forma imperceptível e contínua ali cascalho, terra. Você não vê, mas se você voltar lá daqui 2 meses já vai estar maior, você vai perceber. Então isso é o famoso aluvião. Essa terra ou esse pedaço de terra que apareceu aqui nas margens do seu imóvel, do seu prédio, agora é seu por meio da aquisição por acessão. Então você vai passar a ser proprietário dessa faixa de terra que se formou ali de forma imperceptível. É também uma soma, uma justa posição de uma coisa a outra. E aí vem lá no artigo 1251, a avulsão, que é um negócio bem diferente, mas acontece. Tem um rio que corta a sua propriedade. E aí deu uma enchente muito forte, a correnteza foi e deslocou uma grande faixa de terra, né, e fez essa faixa de terra ser levada da sua propriedade à propriedade vizinha. E chegou lá na propriedade vizinha, essa faixa de terra encostou e ficou por lá. Essa terra agora pertencerá ao seu vizinho. Aqui no artigo 1251 fala nas seguintes situações: olha, quando por força natural violenta uma porção de terra se destacar de um prédio, se juntar a outro, o dono deste que recebeu adquirirá a propriedade do acréscimo, mas desde que ele indenize o dono da terra, aquele que perdeu a terra, ou sem indenização, se no prazo de 1 ano aquele proprietário da terra que perdeu a terra não for atrás buscá-la, porque se ele for atrás buscá-la, ele pode trazer de volta essa terra aí. É interessante, né, essa situação, esse chamado avulsão, mas é algo que acontece, viu? Bom, e aí vem o alvéolo abandonado. Sabe o rio que seca? Então, fica ali só o sinal de onde passava a água. Aquilo é o leito do rio seco. Esse rio seco, esse chama alvéolo abandonado. Tá? Quando a água seca, vira o quê? Terra. E aí de quem que é essa terra? Mais uma vez você vai dividir ali o leito do rio alvéolo ao meio por uma linha imaginária, e aí
o que corresponder à proporção da sua testada será seu, do seu vizinho será dele, tá? Isso aí não tem problema nenhum. E aí vem construções e plantações. E aí construções e plantações tem um detalhezinho que eu quero que você fique atento, que é o seguinte: quando alguém planta, semeia ou constrói utilizando suas plantas, sementes e materiais em solo alheio, o dono do solo adquire a propriedade das plantas, sementes e materiais. Tá bom? Quando você planta no seu terreno com plantas, sementes e materiais alheios, você adquire a propriedade então dessas plantas, sementes e materiais, tá? Detalhezinho para você ficar bem atento aí. Você está ali, né, na sua fazenda e percebeu que chegou um rapaz ali com um trator, começou a preparar a terra, ficou ali uma semana e aí foi e plantou, né? Você viu que ele plantou na sua terra sem autorização sua, mas você presenciou aquilo. E agora, né? Você está de má fé. E pela sua má fé, juntamente com a possível má fé de quem plantou, semeou, construiu, isso aí vai ter uma regra para ser aplicada. Você vai continuar adquirindo a propriedade dessas plantas, sementes ou materiais. Mas porque você estava de má fé na condição de proprietário do terreno utilizado, você tem que indenizar aquele outro que plantou também possivelmente de má fé, que era o dono das sementes, plantas ou materiais. Todavia você vai apenas ressarcir a ele os valores que ele empregou ali para fazer essa semeadura, para fazer essa plantação ou construção, tá certo? E aí lá no artigo 1258, 1259 trata daquele que construir em solo alheio, construção em solo alheio, de boa fé ou de má fé, as regrinhas estão aí para você verificar. Em um caso ele vai ter que, se não for superior, a construção não exceder a 20ª parte do imóvel invadido, ele adquire, o que construiu adquire a propriedade do solo, mas tem que indenizar. Se ele estava de má fé, ele é obrigado a demolir e assim vai, tá? Vai observando esse material aí, vai lendo o Código Civil do artigo 1200 que nós falamos hoje, 1245 ao 1259, e aí nós vamos, depois de falar sobre uso capião no próximo vídeo, nós vamos então trabalhar com algumas atividades e fórum, tá bom? Um abraço, até mais.